Mas desculpe, qual é a pressa? A pressa, pelo menos, foi expressa nas palavras do Dr. Silva Pereira. Pergunto-lhe que reações então é que têm essas palavras. Qual é a pressa? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na sequência da vitória do candidato apoiado pelo PS nas presidenciais, José Luís Carneiro antecipou o Congresso, fez-se eleger com 96,9% dos votos, conseguiu um grande consenso no Congresso, chega a esta altura com sondagens muito favoráveis, mas fecha a composição dos órgãos nacionais do partido, sabendo que a oposição não vai esperar e começa já a marcar terreno. O taticismo instalou-se em força, mesmo sabendo-se que as legislativas estão longe e não há grande vontade de conduzir um partido na oposição durante tanto tempo, mais ainda tendo a concorrência do Chega a disputar o estatuto de líder da oposição. Haverá diretas dentro de 2 anos e é a pensar nessa altura que se tomam decisões agora. Ficar fora da Comissão Política, opção de Duarte Cordeiro, serve para entrar na dança da cadeira, mas ninguém sabe quando a música vai parar. Nomes fortes do costismo estarão nesta espécie de Parlamento Socialista e isso não significa que vão calar divergências. Desde que passaram à oposição, em relação à viabilização do Orçamento de Estado, por exemplo, havendo apenas 3 votações possíveis, a favor, contra ou abstenção, há bastantes mais caminhos sugeridos por socialistas com acesso ao espaço mediático. Ainda é cedo. De novo, não há pressa porque tudo volta a ser feito com muita antecedência. Na certeza de que a pressa vai chegar quando as legislativas estiverem perto. Para escapar à ideia de que é um líder de transição destinado a ceder o lugar, o secretário-geral do PS vai ter de apanhar todas as pedras do caminho. Neste episódio, conversamos com João Pedro Henriques. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Pedro Henriques, eleito com uma votação norte-coreana, José Luís Carneiro nem assim tem descanso. É oficial? Tem oposição interna? Viva, tem quem se esteja a preparar para o caso de ser preciso. Duarte Cordeiro fez isso este domingo, quem se afirme claramente com uma necessidade de preservar a sua autonomia face à atual direção. Não sei se é uma oposição que está a organizar-se e a contar espingardas e a acumular apoios, a fazer esse serviço. Não sei se ainda está, ou se já está nessa fase, mas tem claramente alguém que, se as coisas correrem mal... Está pelo menos a marcar terreno, não é? Está a marcar terreno, claramente. Duarte Cordeiro, que estavas a referir, acabou por recusar ficar na Comissão Política. Nomes como Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, Alexandra Leitão, aceitaram integrá-la, mas ficam fora do secretariado. No caso de Ana Catarina Mendes também houve um recuo, porque a certa altura estava para ir para o secretariado, depois acabou por não ir. O costismo e o pedronunismo estão com um pé dentro e um pé fora? Parece-me que sim. Sendo que há situações aqui diferentes. Vamos lá ver. O secretariado é um órgão executivo, portanto não é suposto ter... É um órgão executivo cotidiano, corrente, normal. Não é suposto ter lá dentro representadas as várias linhas internas, não é? É um governo. Mas é Luís Carneiro que quis isso, não é? A Comissão Política, isso sim, é o parlamento, entre aspas, do partido, não é? O que aconteceu com Francisco Assis, Ana Catarina Mendes e Sérgio Sousa Pinto foi que saíram do secretariado, do órgão executivo, e vão para a Comissão Política. Depois há entradas novas na Comissão Política. Eu sublinharia Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina e Alexandra Leitão. Não são carneiristas, digamos assim, nunca foram, mas
representam uma linha de pensamento mais próxima do que era ou do que foi o costismo, não é? Mas o próprio José Luís Carneiro integrou o costismo e o partido teve a 100% com Costa numa determinada altura. Mas aí também Pedro Nuno esteve com Costa e depois claramente rompeu e tinha os costistas contra ele quando ele sucedeu a António Costa. Por falar em Pedro Nuno Santos, ele e Duarte Cordeiro eram uma espécie de Dupont e Dupont nos tempos da JS, destinados a liderar o PS e quem sabe governar Portugal. Pedro Nuno já teve a sua hipótese, aliás teve duas, e falhou. Alinhará com o Cordeiro, dando-lhe a primazia, ou regressa ao Parlamento a querer mais qualquer coisa? Presumo que no futuro, se Duarte Cordeiro alinhar ou decidir avançar autonomamente com uma candidatura própria, suponho que terá o apoio de Pedro Nuno. Mas é verdade que os dois já foram mais próximos do que são. Também por causa de Costa, não é? Duarte Cordeiro não aceitou ser candidato a deputado com Pedro Nuno Santos e preservou, lá está, o seu espaço próprio também em relação a Pedro Nuno Santos. Mas argumentava também com uma investigação que ainda não tinha conclusões e em que eles era uma das figuras que estava a ser investigada. Argumentava com isso, mas objetivamente o esforço que Duarte Cordeiro faz para manter um espaço próprio é um esforço que ele fez com Pedro Nuno Santos e que ele faz com José Luís Carneiro. É igual, o efeito final é o mesmo. Sendo que aqui eu acho que há a declaração que Duarte Cordeiro fez no domingo, quando explicou porque é que não aceitou integrar a Comissão Política Nacional do PS, não aceitou o convite. Que é um recuo, não é? Já tinha dado a entender que iria aceitar ou não? Ou isso não chegou a acontecer? Não, o que chegou a acontecer foi que a direção do partido fez sair a notícia de que tinha convidado Duarte Cordeiro, como aliás tinha convidado Alexandre Leitão, Fernando Medina, e apresentava etc. isso como mostra da unidade do partido, coisa que terá incomodado Duarte Cordeiro. E Duarte Cordeiro não gostou de se ver nesse saco, digamos assim, em que constituiria uma espécie de um trunfo da imagem de unidade que José Luís Carneiro quer passar para fora, e disse que não, e disse claramente que não, que era para salvaguardar a sua autonomia de pensamento face a esta liderança, e portanto fez uma declaração... Sim, a Comissão Política permitiria isso, não é? Como tu estavas a sublinhar há pouco, há uma grande diferença entre o Secretariado e a Comissão Política. Mas torna mais difícil. E assim perde menos tempo a ir a reuniões que provavelmente não gostaria de ir, nem quer ir, nem precisa de ir, e assume uma pista própria, muito claramente, e neste momento é verdadeiramente no PS a única pessoa que assume que está numa pista própria. Quando é que Duarte Cordeiro irá pôr em causa, ou se irá pôr em causa a liderança de José Luís Carneiro, eu não sei. Ainda assim, com estes movimentos internos, consolida-se ou não a ideia de que José Luís Carneiro é um líder de transição e pode até não chegar a disputar legislativas, como aconteceu com António José Seguro, já que se as legislativas forem em 2029... há diretas no Partido Socialista um ano antes, não é? Pelo calendário normal haverá novamente um processo eletivo interno em 2028. Portanto, supostamente um ano antes, mais ou menos, das eleições legislativas. Eu acharia estranho que, no momento em que há sondagens que dizem que José Luís Carneiro já está à frente de Luís Montenegro, que isso acontecesse. Ou seja, que faltam 2 anos. Que a sua liderança fosse posta em causa antes dele ir a votos como candidato a primeiro-ministro. O próprio Pedro Nuno Santos conseguiu ir a votos 2 vezes antes de ter que se afastar por causa de um péssimo resultado do PS. Portanto, não estou a ver que haja condições, mas enfim... Aconteceu a António José Seguro, não disputou legislativas. E não estou a ver se... No PSD Marcos Mendes também não, por exemplo. Não estou a ver se que o PS neste momento tenha força para aguentar um confronto dessa dimensão como foi, por exemplo, o combate entre António Costa e António José Seguro em 2014. Mas o momento não é este que estamos a viver agora, é daqui a 2 anos, não fazemos a mínima ideia da evolução que vai ter, quer por um lado a AD, quer por outro lado o próprio PS, no sentido de intenções de voto nas sondagens. Seja como for, esta terça-feira José Luís Carneiro teve numa visita
ao mercado de Alvalade, ao mercado em Lisboa, e disse duas coisas interessantes. Primeiro, para ele não há oposição interna, porque ele foi a votos, quem quisesse apresentar também se podia ter apresentado e não apresentou, ele foi a votos dentro do partido e, portanto, ele só reconhece a existência de uma oposição quando essa oposição se afirmar ainda votos dentro do partido. Coisa que ele fez contra Pedro Nuno, logo a seguir à saída de António Costa. Segundo, ele disse uma coisa também interessante, que é, ele visitou o mercado, falou com as pessoas, e as pessoas o que parecem preocupadas é com o preço dos combustíveis, com o custo de vida, e portanto José Luís Carneiro estará a modular a sua ação dentro da ideia de que estas questões internas do partido neste momento não interessam muito à opinião pública, digamos assim. De qualquer maneira, para fecharmos a nossa conversa, foi ele que procurou criar esta ideia de unidade. Portanto, se há taticismo pelo lado da oposição interna, ou seja, de Duarte Cordeiro, também parece haver do próprio secretário-geral, no sentido em que ele procura criar ali uma espécie de albergue espanhol, tendo os adversários ou potenciais adversários muito próximo dele, não é? Não havendo, aliás, uma grande renovação, que é de 60% em nomes, mas não está lá a juventude, como escrevia o João Avelar Dias na segunda-feira no Expresso. Certo, creio que neste momento é quase de não ser a posição do Duarte Cordeiro, porque ele foi claro no que disse. Ele quer preservar o seu espaço próprio, não quer ser visto como sendo apoiante desta direção, e disse-o com uma grande clareza. E isso só abona a favor da transparência dos processos e da saúde do partido. Finalmente, tu há pouco referias Sousa da Pinto, Francisco Assis também sai. É sintoma da mesma falta de crença que se percebe em alguns pedronunistas ou costistas, ou são outras as razões que levam? Eu acho que Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes saíram do secretariado para a Comissão Política porque o secretariado quer-se, ou Carneiro quer, muito executivo, e nenhum dos três tem capacidade para isso. Sérgio Sousa Pinto, devido às suas atividades como comentador, Ana Catarina Mendes e Francisco Assis, que são eurodeputados e, portanto, têm pouca disponibilidade para dar ao governo cotidiano do Partido Socialista. Após um ano marcado pelo julgamento Anjos versus Joana Marques, a humorista absolvida está em digressão a apresentar em sede própria. De regresso ao humor à primeira vista, com Gustavo Carvalho, revela que até já tinha as salas reservadas para este novo espetáculo antes de começar o julgamento. E comenta as recentes declarações de Cristina Ferreira, sublinhando que a apresentadora de televisão tem uma relação complicada com a liberdade de expressão e que encontra uma espécie de machismo em várias das suas intervenções. A comédia, a arte e a cultura que estão para acontecer todas as terças-feiras no Humor à Primeira Vista. Gustavo Carvalho é também o sonoplasta deste episódio. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.